Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aguardar só alguns segundos para entrar mais gente, para darmos início à nossa live de hoje. Enquanto isso, eu vou adicionar o Bruno. Oi, Bruno, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Aguardar um segundinho, né? Enquanto o pessoal, vou fixar o tema aqui na live, enquanto o pessoal vai entrando mais gente, tá bom? Vamos lá, Pessoal, vamos lá. sejam bem-vindos, quem está entrando. Deixa eu colocar aqui. Eu tô olhando sempre de lado assim, porque eu tô olhando pro PC, viu? Eu tô com o Instagram por isso que eu vou estar virando aqui hoje. Deixa eu fixar aqui. Matheus, boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, coloquei o texto, a internet está lenta. Bruno, qualquer coisa, sejam bem-vindos, pessoal, todos que vão entrando. Qualquer coisa, se a internet cair, eu entro novamente, viu? Eu estou só Tá alertando, e a bom. vocês também que estão aí participando. Qualquer coisa, se travar ou cair, eu entro novamente. Eu acho que está um pouco lento. Eu coloquei aqui, mas nem apareceu. Deixa eu tentar aqui novamente. Colocando aqui, mas não estou conseguindo ver. Peraí. Estou conseguindo ver para fixar. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Vou escrever aqui que eu não estou conseguindo. Sejam bem-vindos todos. Já em instantes já damos início à nossa live. Só um instante, tá, Bruno? Já Sim, damos senhora. início. As flores. Deixa eu fixar agora, acho que vai. Pronto, agora ficou. Vamos dar início agora. 7, 3 minutos. Pessoal, essa é a 8ª live do projeto de extensão do programa de mestrado em Sistemas Agroindustriais, o PPGSA, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Pombal. E hoje estamos com o mestre Bruno José Ramalho de Albuquerque. Né? Mais uma vez, muito obrigada, Bruno, por participar dessa live conosco. A Eu gente que agradeço. agradece. E agradeço também aos participantes, Everton, o Matheus, Camila, Bruna, todos vocês que estão aqui, espero que fiquem conosco até o final, né? E possamos dialogar, fazer perguntas ao Bruno. E é isso, vamos dar início. O Bruno, ele trabalhou na sua dissertação o tema, o poder tóxico da flor do pinhão sobre operárias de abelhas africanizadas. Eu acho que algumas pessoas devem estar pensando assim, como eu fiquei curiosa no início. Qual a relação desse dentista com mestrado em sistemas agroindustriais? Né? Eu acho que algumas pessoas odontologia com sistemas agroindustriais estão curiosas, né? Então fique aí que vocês vão saber daqui a pouco a história do Bruno e o trabalho do Bruno, né? Bruno, eu vou fazer uma breve apresentação sua e eu já passo a palavra para você.
O Bruno, ele é graduado em odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba, graduado em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre no mestrado, na modalidade profissional, né, em sistemas agroindustriais pela UFCG, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela UFCG, no campus de Souza. O Bruno atuou como cirurgião dentista no Programa de Saúde da Família PSF 2005 a 2009, como clínico generalista na Odonto Multicard, no Centro de Especialidades Odontológicas CELS, como endodontista em 2007 ao período 2011, ambos no município de Patos, na Paraíba. Atualmente é cirurgião dentista na equipe de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família na Prefeitura Municipal de São Bentinho, na Paraíba. O Bruno tem experiências na área de odontologia, com ênfase em clínica geral, odontologia coletiva, odontopediatria, odontia, dentística e cirurgia oral menor. Bruno, eu agradeço também ao professor Dr. Patrício Borges Maracajá, que foi o orientando, né, da dissertação do Bruno, e por nos consentir, né, a apresentação de outros alunos também que vêm participando da live, também do professor, assim, e desde já também a gente já está chegando quase ao final desse projeto, mais 2 lives, encerramos esse projeto de popularização da ciência, né, e esse diálogo com a pesquisa acadêmica científica com a sociedade, com todos, né, de forma que todos conheçam o que vem sendo realizado, pesquisado na Universidade Federal e também aqui, principalmente na região da Paraíba. Bruno, então, já falei demais, vou passar a palavra para você. Eu gostaria que você inicialmente falasse como surgiu esse interesse, essa relação de você conhecer o programa, né, e esse tema da tua pesquisa. Vocês, uma coisa só, um minutinho, vocês estão me escutando, que eu não perguntei, o som tá bom, Bruno? Tá bom. Tá bom? Pra mim aqui tá tranquilo. Pessoal, o som tá bom para vocês? Deixa eu ver aqui se o pessoal... Acho que tá, né? Acredito que o pessoal esteja ouvindo. Tá. Pronto, Bruno. Fique à vontade. Passo a palavra para você. Primeiramente, boa noite. Professora, doutora Micarla Lucena, agradeço imensamente, fico lisonjeado pelo convite de participar desse projeto de popularização da ciência. É um projeto profícuo, um projeto que tem muito, muito pela frente a enaltecer a ciência. Quero agradecer, dar o meu boa noite a todos e a todas. Estou vendo que tem familiares meus aqui, amigos meus, sejam todos bem-vindos. Bom. Vamos ter um papo acadêmico, científico aqui, nessa horinha que vai passar. Espero contribuir com o conhecimento que tenho. E um dentista também pode estar envolvido na parte de sistemas agroindustriais. Isso aqui é uma prova, eu sou uma prova viva de que o sistema, o programa, ele abraça todas as áreas, ele dialoga com todas as áreas, ele dialoga com o direito, com as humanas, ele dialoga com a saúde, ele dialoga com as exatas, e isso é que é o bacana. Essa é que é a mágica do programa, porque ele realmente, como eu falei, ele abraça todas as áreas. Isso é o que torna o programa bonito, é o que torna o programa bem agradável. E como surgiu o programa, a ideia de fazer o programa de sistemas agroindustriais? Ainda era estudante de Direito, cursei Direito de 2009 a 2014. Tinham professores meus que eram alunos do mestrado. Então, o mestrado ele já era falado naquele período, né? Tínhamos bons professores. Sim, antes de tudo, quero agradecer também, vou voltar aqui, perdoe, agradecer ao mestre, o nosso mestre maior, o nosso professor, doutor Patrício.
Patrício como um pai. É aquela pessoa que dá a mão, que lhe ajuda, que cobra, que faz você ter o prazer de participar do programa, do mestrado. Então, Patrícia, aqui meu abraço. Você é um grande pai, um grande amigo que o programa me deu. E não só o Patrício, como também quero agradecer aos que participaram, os professores que participaram da minha banca também, o doutor André Japiaçu e a doutora Aline Ferreira. Quero mandar meu abraço, quero dizer que o programa ele é um celeiro de grandes profissionais. O mestrado em sistemas agroindustriais, ele é como se fosse um oásis nesse nosso sertão. Ele é um programa que tem grandes professores, que tem grandes mestres, que tem bons alunos. Tem que também enaltecer isso, porque quando o programa ele é multidisciplinar, então ele abrange muitas áreas, então tem muitos conhecimentos para serem trocados e isso é uma mágica, isso é mágico. Mas voltando, como veio o meu interesse pelo programa? Ainda quando estudante da graduação de Direito, tínhamos professores que eram alunos do mestrado em Pombal e já se falava bastante nesse curso, né? E eu dizia, pô, é um curso em sistemas agroindustriais, mas com um professor de Direito participando, então fiquei com aquela dúvida, mas aí depois fiquei sabendo que era um mestrado multidisciplinar. Concluí a graduação em Direito e uma colega minha, Maria da Penha, quero mandar também um abraço para ela, ela ingressou no mestrado e foi uma grande incentivadora minha. Ela falou do programa, tinha entrado, tinha feito a seleção e tinha ingressado no mestrado e ela me impulsionou. E daí eu entrei em contato com o professor Patrício, ele disse que podia começar a participar como aluno especial do programa, então eu entrei como aluno especial em 2018, ingressei como aluno especial no início de 2018 e quando houve a seleção para o mestrado profissional, eu logrei êxito, começando a ser um aluno efetivo. Então, teve todo esse contexto que me motivou a participar realmente. Eu olhei e disse, um aluno, sou um profissional de odontologia, sou graduado em Direito, vou pegar mais esse obstáculo, vou encarar mais esse desafio, porque eu gosto de conhecimento, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu gosto muito, 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 eu gosto muito de ler, e o conhecimento ele nunca é demais. O conhecimento sempre que vem, ele vem para engrandecer. Então, eu abracei também o mestrado em sistemas agroindustriais. Um pouco de dificuldade, não vou dizer que não tive, mas porque não é bem minha área. Quando a gente gosta, a gente começa a se dar bem. Então, foi o que eu fiz. Eu gostei do programa e comecei a levar para frente, deu certo. Estou hoje aqui, mestre em sistemas agroindustriais e já vou E partir. Bruno, e você trouxe inicialmente qual proposta para o programa, para trabalhar no programa? Então, na seleção, a seleção do mestrado, Tá caindo. É minha conexão, né? não sei, Deixa eu vou fazer o seguinte, deixa eu trocar aqui para a operadora, eu acho que fica melhor, só um momento. Se cair, a gente volta, viu, meu povo? Espera aí.
Bruno, me escuta? Oi, Pronto. escuto. A Alfredina comentou aqui, parece que é a internet do Bruno, mas Gostaria de realmente está mandar um travando abraço. a sua, tá? Mas não Pode sei. ser. Mandar um abraço aqui para a professora doutora Alfredina, também coordenadora do programa. Um grande abraço, professora. Não tive o prazer, a satisfação de ser seu aluno, mas tenho boas referências de sua pessoa. Um grande abraço. Então, voltando ao projeto. Inicialmente, eu entrei com um Hum, projeto voltado para a odontologia. Meu projeto ele ia testar um produto da abelha, que é a Geoprópolis, das abelhas meliponas. hum. Assim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu vou entrar aqui como Não, não projeto para precisa o só. doutorado, Isso, não entendeu? fala a ideia. Tu fala. Tenho interesse de Ah, patentear, mas era um produto isso. e ele vê a eficácia desse produto, se ele tem alguma eficácia na bactéria que promove a cárie, Streptococcus Pronto. mutans. Então, era um projeto bem ambicioso, era um projeto que Uhum. ia levantar o nome da universidade na odontologia, entendeu? E bem bacana. Só que tivemos intercorrências na época, o meu orientador, o professor Dr. Patrício, ele teve que viajar à Nova Zelândia, fazer uma viagem ao exterior, e nesse tempo ele me comunicou ao Bruno, seu projeto é muito bom, tem grande chance de você se dar muito bem com ele, mas é o seguinte, eu estou fazendo uma viagem à Nova Zelândia, não teremos como tempo hábil para você desenvolver esse projeto. E então aí ele me deu uma ideia e é o que eu fiz o meu artigo. É essa aí, a toxicidade da flor do pinhão branco sobre operárias de abelhas africanizadas. Abracei esse projeto dele, fiquei um pouco triste, mas entendi. Isso também mostra que você, ao ingressar no programa, você pode vir com uma proposta, mas que essa proposta pode ser alterada. Quem tiver Uhum. interesse sabe que não é engessado, não fica engessado, você não é obrigado. Seria ótimo se eu fizesse o meu projeto, o meu experimento naquilo que eu propus, mas infelizmente não deu certo e hoje estamos aí discutindo a toxicidade das flores sobre as abelhas. Então é Exato. o tema do nosso artigo, do nosso projeto. Bruno, você já recebeu uma proposta. A professora Alfredina comentou aqui nos comentários. Bora patentear, venha falar comigo. Ela colocou, né? Opa! Quem É sabe, hein, só, professora? é Eu vou só partir você. para um doutorado. Pois é, só conversar com ela e escolher o doutorado agora, o programa para fazer o doutorado. Isso. Então, minha intenção é essa. O programa tá lá, ó, o projeto tá lá, bonitinho. Ainda vou colocar para frente, se Deus quiser. Quem sabe, né? No futuro a gente não consiga criar o doutorado aqui em Isso. Pombal. Fica Isso, mais olha aí. perto, né? Para vocês aqui da região. Bem Próximo. próximo e muito bacana. É muito ambicioso e ao mesmo tempo simples, entendeu? Mas que teria uma repercussão muito bacana. Uhum. Pronto, Bruna. Então agora fale para nós um pouco do seu tema, né? Do artigo que você produz, da tua pesquisa que você realizou, né? No mestrado. Antes de tudo, vou fazer aqui pequenos esclarecimentos para contextualizar, para o pessoal aí saber o porquê do interesse do projeto, não é isso? Então vamos lá. Uhum. Os botânicos, eles catalogaram mais de 1.300 espécies de plantas na Caatinga, no nosso bioma da Caatinga. Então, destas mais de 1.300 espécies, eles viram que 600 são espécies de importância, de uma certa importância, uma certa relevância para o nosso ecossistema. Então, mesmo na estiagem, que a gente tem bastante aqui na nossa região, a gente vive num clima semiárido,
uma região que o período de seca é bem maior do que o período chuvoso. Então, mesmo na estiagem, o bioma caatinga ele sempre apresenta espécies em floração e com presença de frutos. E isso assegura a perpetuação dessas plantas, bem como garante a alimentação para os animais. Então, mesmo nessa estiagem que a gente tem, existem sempre espécies de plantas que vivem, que florescem, dão frutos, mesmo elas passam por um processo de transformação morfológica e fisiológica, mas mesmo assim elas florescem e dão frutos, e isso faz com que haja a perpetuação dessas espécies, porque aí vai ocorrer a polinização dessas plantas, eu vou explicar um pouco já já, e servem de alimentos para os animais, porque do jeito que o homem sofre na seca, os animais sofrem muito mais, porque a gente tem de onde tirar o nosso sustento, não é isso? Mas os animais já complicam a situação. Mas então, aí vamos lá. As abelhas, nesse contexto, elas estão entre os maiores polinizadores de plantas. Elas são consideradas, na verdade, as maiores polinizadoras de plantas com flores. As abelhas, elas são amplamente distribuídas em todo o mundo. Então, veja bem, além delas serem as maiores polinizadoras de plantas com flores, elas, estão de forma global. É isso? Então, as flores elas possuem um odor e possuem cores que são características e que distinguem. As flores elas possuem cores diferentes, vários tipos de plantas, várias espécies de plantas, que elas possuem cores distintivas e elas oferecem o pólen e o néctar como atrativo para essas abelhas realizarem as atividades. Ou seja, a planta vai na flor, coleta o pólen e o néctar e utiliza esse pólen e esse néctar como alimentos. Nesse meio termo, elas fazem a polinização. Ao mesmo tempo que ela pega o pólen e o néctar como alimento, elas fazem a polinização dessas plantas. Ou seja, as abelhas elas possuem uns pelinhos no corpo todo e esses pelinhos fazem com que o pólen se grude, ela capta na flor, o pólen fica com o corpo cheio de pozinho de pólen, e quando ela voa de volta para a sua colmeia, ela sai polinizando toda aquela área que ela percorre. Olha como é interessante. Então, por isso que ela é considerada uma das maiores polinizadoras de plantas com flores. Então, a macieira é um exemplo de planta que é quase 100% polinizada por abelhas. A gente, como aquela maçã, nem sabe que a abelha fez um trabalho ali bem especial para a gente ter aquela maçã lá em nossa mesa, não é isso? E esse pólen, ele é rico em proteínas e em sais minerais. Então, ó, a abelha ela capta o pólen, que é rico em proteínas e sais minerais, e o néctar ele é rico em carboidratos. Então, olha aí, a abelha já tem carboidratos, proteínas e sais minerais. Ela está com o seu kit de nutrientes ok. Então, ela vai, sai da sua colmeia em busca de alimento para ela, e em busca de alimento para as crias, para o zangão e para a abelha rainha. Olha como as operárias fazem um trabalho, por isso que são chamadas de operárias. Realmente elas operam bastante. Então, as floradas, elas exercem um papel importante para a reprodução das abelhas. Algumas plantas podem apresentar um risco devido ao efeito tóxico, que podem envenenar as abelhas. Ou seja, existem plantas que possuem aquele pólen, quando a abelha vai lá, aquele pólen pode ser tóxico para essas abelhas. Então, essas plantas, elas envenenam as abelhas e a natureza é muito sábia. O que é que a natureza fez? As plantas que têm um poder tóxico sobre os insetos, sobre as abelhas, elas produzem pouco pólen e pouco néctar. Então, na sapiência da natureza,
As plantas que realmente elas têm um efeito tóxico sobre as abelhas, elas produzem pouco pólen, pouco néctar. Então a abelha não consegue captar muito pólen e néctar daquelas plantas. Isso é bacana porque diminui aquele efeito nocivo, né, para as abelhas. Uhum. Então, vamos lá. Elas podem provocar a morte das abelhas adultas. Eu estou fazendo um roteirozinho aqui, estou seguindo um roteiro aqui, viu, professora? Tá, pode ficar A à gente não vontade, eu vou deixar se. você Então, falar, não vou. elas provocam a morte das abelhas adultas e até a sua extinção. Aquelas plantas que envenenam as abelhas, elas produzem pouco pólen, pouco néctar, e elas podem provocar realmente a morte das abelhas adultas e até sua extinção, causando um impacto ambiental. Isso implica no processo produtivo dos agrossistemas, né, e prejudica os apicultores, que é uma fonte muito boa de renda. Por quê? Porque as abelhas elas produzem mel, produzem cera, geleia real e o própolis. Então, para que ocorra essa toxicidade, é necessário que a abelha ela se alimente quase que exclusivamente com determinada espécie de pólen de néctar, daquela determinada planta. Ou seja, a planta, as abelhas, elas têm acesso a vários tipos de planta na natureza, não é isso? Então, ela capta de uma flor o pólen, capta de outra. Isso aí ajuda a diminuir o poder nocivo que certas plantas nocivas têm às abelhas, porque para ter um efeito totalmente nocivo, elas tinham que se alimentar quase que exclusivamente daquelas plantas que oferecem um risco. E quando é que ocorre isso? Quando é que as abelhas elas podem se alimentar quase que exclusivamente de determinada espécie de plantas? Justamente no período de estiagem, no período de seca, que é o nosso período aqui, o grande período que ocorre aqui no nosso semiárido. A abelha ela tem pouca alternativa, ela tem pouco, e ela geralmente, se só tiver aquele tipo de planta, ela vai ter que ela não tem como, ela não pode escolher outra. Só tem aquelas plantas que florescem naquele determinado momento. E essas plantas elas oferecem uma certa toxicidade e isso pode ser nocivo para as abelhas. Começar a se alimentar quase que exclusivamente daquela flor, o pólen tem naquelas flores. Tá travando um pouquinho. Então, tendo em vista isso, tendo em vista tudo isso, aí vale salientar a questão de estudos, né? A gente, tendo em vista tudo isso que eu falei agora, é importante a gente ver a questão de estudos nessa área. É estudar, como eu falei antes, o bioma caatinga, ele é muito pouco explorado, ele é um bioma que ele tem muito a oferecer em questão de pesquisa para a área científica e ele ainda é pouco explorado. Então, vale a pena E, os e ainda, estudantes que queiram entrar isso. Eles têm um campo muito vasto. A gente tem um bioma e, como eu falei, é mais de 1.300 espécies de plantas. e ainda, Então, Bruno, poucas políticas de conservação. Hoje eu estava fazendo uma isso. pesquisa, estava elaborando minhas aulas e fazendo umas pesquisas para acrescentar uns dados. Eu vi que eu não sabia desse dado, não, acho que eu não tinha visto antes. Na Paraíba, a Unidade de Conservação Federal na Caatinga, no bioma Caatinga, não temos nenhuma. Salientando federal, que é o SES, federal. Não, assim, a gente tem algumas áreas de proteção, mas que não são cadastradas como unidades federais, né? E são áreas da União, né? Fiscalizadas, protegidas pelo Instituto Chico Mendes. Então, nós não temos, né? Isso é Isso. muito. Temos algumas até indicação de áreas prioritárias na Paraíba, mas unidade de Uhum. conservação federal não temos. Então, isso é preocupante, né? Então, quanto mais pesquisas, né, para Isso. fortalecer isso na Caatinga, para a gente num dia conseguir criar, delimitar e criar institucionalmente essas áreas de conservação, mais importante, né? Pesquisas.
E isso chega a ser até triste, né? Esse dado Uhum, aí, além de preocupante, ele é um dado triste, porque, como eu falei, a Caatinga ela tem uma biodiversidade muito grande, ela é muito pouco explorada, tem um campo vastíssimo para quem deseja em qualquer área. Qualquer área você tem um campo vastíssimo para trabalhar, seja na medicina, seja na odontologia. Então o campo é muito vasto. Que pena que está uhum. faltando incentivo, está faltando gente se interessar, a verdade é essa, o pessoal tem que partir de nós também, nós temos que nos interessar pelo tema, pela nossa região, temos que batalhar por melhores condições, e isso implica na universidade também, presente. Uhum. Temos que ter a consciência de que a universidade, de que a ciência, de uma forma geral, ela só traz louros, né? Ela só traz bons frutos para a sociedade em geral. Então, falta um pouco também de consciência da população. A população, os estudantes de uma forma geral, nós temos que pegar essa bandeira, temos que segurar e temos que lutar pelo nosso bioma, que é riquíssimo, a gente tem muito que explorar ainda Sim. daqui da nossa Caatinga, muito. Daqui pode sair muitas coisas que podem revolucionar o mundo. Então, está faltando só um incentivo, o interesse da pesquisa, não é isso? Então, como eu falei, diante de tudo isso, é a investigação de macerados de outras flores, porque o meu, como vou falar mais adiante, foi um macerado da flor, do pinhão. Então, tem um campo muito vasto aí. E tanto de espécies nativas como de espécies exóticas, que são a principal fonte nutricional e alimentar das abelhas, né? Então, tem um campo muito vasto. Falta apenas o interesse de de uma forma geral, da sociedade, de políticas públicas, do poder público. É um misto, não é isso? Uhum. Ô Bruno, antes que deixa eu só perguntar. A Jailma está perguntando, Jailma é minha prima, ela gosta desse tema, está me perguntando, né? A planta ninha é tóxica às abelhas, eu não sei se você tem conhecimento, se. Pois é, um abraço aí, obrigado pela pergunta. É uma boa opção de estudo, não é isso? O NIM, ele está aqui na nossa região, ele está praticamente tomando de conta de tudo. Está muito distribuída aqui no nosso setor e está faltando realmente estudos. Possa ser que possa ter um efeito tóxico, mas também pode ser que não tenha. Alguns estudos que eu já tive conhecimento revelaram uma certa toxicidade, né? Mas é como eu falei, nesse caso, os insetos eles têm que se alimentar quase que exclusivamente daquela planta. Na natureza temos diversas plantas. O ninho ele se adaptou muito bem aqui à nossa região, não é isso? Já ouvi falar sobre, mas não sei se é verdade. Também tem isso, é um campo que está vasto. Precisa de melhores estudos, de estudos mais conclusivos e seria uma ótima fonte também de pesquisa. O ninho está muito distribuído aqui na nossa região e seria uma ótima fonte mesmo de pesquisa. Mas o que eu soube, ele tem uma certa toxicidade, mas se ele for o único exclusivo alimento para as abelhas. Tá bom? Tem Uhum. mais alguma pergunta aí para a gente ir tirando as dúvidas do pessoal? Não, até agora tem mais elogios. O pessoal pode perguntar para o Bruno. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, né, Bruno? Agradeço, já vi muitos amigos meus aí. Um abraço a todos. Vocês moram no coração aqui, pode ter certeza. Muito obrigado por tudo. Posso falar dos objetivos do Pode projeto? continuar, seu objetivo, seus resultados, o que você Pronto. alcançou nessa tua pesquisa. Então, pronto. Como objetivo do meu trabalho, a gente procurou avaliar, como eu falei, o poder toxicológico das flores do pinhão branco, que é a espécie em latim Jatropha poliana muellargi, quando ofertado como alimentação a abelhas operárias em ambiente controlado, nas dependências do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, o nosso CCT, da Universidade Federal de Campina Grande, em Pombal.
Também avaliar o nível de mortalidade das abelhas, bem como avaliar o percentual de mortalidade dessas abelhas quando as concentrações do macerado da flor do peão era 0,25%, 0,50% e a 1% do macerado dessas flores. A metodologia. Nós fizemos a coleta das flores de peão, elas foi realizada na Caatinga, aqui no nosso bioma. O mês escolhido foi o mês de julho, que é um mês de floração dessas espécies. Na verdade, o mês de julho é o ápice da floração da flor do peão branco. Então, a coleta das flores foi feita nesse período. Após a coleta, as flores foram conduzidas ao laboratório de entomologia da UFCG, foi secada em estufa a 40 graus por 48 horas e em seguida foram triturados em liquidificador. Fizemos a trituração no liquidificador, foram secas, primeiramente as flores foram secas, quando ela vai para a estufa, ela seca a 40 graus Celsius, 48 horas. Depois de seca, elas foram trituradas no liquidificador e passaram por um processo de peneiração. Elas foram peneiradas em malhas de nylon, resultando num pó fino, acondicionados em tubos plásticos, e esses tubos foram etiquetados. A montagem dos ensaios, as operárias foram selecionadas no favo da cria, a colmeia, e foram capturadas. Seguidas foram distribuídas em conjuntos, eram umas caixinhas, a gente fez um estudo, foram 12 caixinhas, a gente preparou as caixinhas, coletou as abelhas no favo lá, as operárias são adultas, as operárias são as abelhas adultas, são fêmeas, sempre são fêmeas. As operárias, quando a gente vê uma abelha daquela vindo, é uma abelha fêmea, operária. Ela é quem faz quase todo o serviço na colmeia. Ela vai captar o alimento, ela traz o alimento, ela processa aquele alimento, que é o pólen e o néctar. Ela dá o alimento às abelhas ainda em fase de larva, que são as abelhas que foram fecundadas há pouco tempo. Elas alimentam a rainha, né, e se ainda alimentam os zangões. Os zangões são os machos e a única função dos zangões é só copular com a abelha rainha. São privilegiados, né? Os zangões e a rainha. Não fazem quase nada. A rainha ainda procria, né? Isso, mas ela tem uma alimentação especial. A rainha ela é alimentada com a geleia real. Então, a rainha ela é rainha, realmente. Mas o zangão, a única função do zangão é só copular mesmo com a abelha rainha e depois disso ele morre. O zangão, a única função é essa, é se alimentar, depois copula com a abelha rainha e depois vem a morrer. Então, a gente montou as caixinhas, eram 20 abelhas operárias em cada caixinha. As caixinhas eram padronizadas, entendeu? Foram 2 caixinhas, era uma concentração de 0,25% do macerado da flor. Era uma caixinha para 0,5% do macerado da flor, uma caixinha para 1% do macerado da flor e uma caixa que era o controle. Ele não tinha o macerado, ele tinha apenas o candy. O candy é uma mistura de açúcar de confeiteiro com mel, uma proporção lá de 5:1, 5 porções do açúcar de confeiteiro para uma porção do mel. É o candy. Ele entrou também nas de tratamento. Tem as 3 de tratamento, que é a 0,25, 0,5 e a 1%, e tem o controle. O controle ficou só o candy e água. Nas de tratamento, era um macerado das flores, era o pozinho, como eu citei antes. E adicionado a esse pozinho tinha o candy e tinha água. Então a gente fez lá as caixinhas, tudo medidinha certo. Tinha um orifíciozinho lateral para a gente fazer uma observação. Esse orifício ele era vedado com a telazinha para a gente fazer a observação.
E as abelhas, elas iam lá beber daquilo, elas iam se alimentar, né? Porque as abelhas estavam capturadas, estavam presas, elas não tinham a natureza para elas visitarem outras plantas, para elas fazerem o seu processo natural de sobrevivência. Então, elas estavam capturadas, a gente colocou numa tampinha esses produtos, o macerado, junto com o cande, junto com a água. Ficou um extratozinho, formou um extrato, e a gente cobriu a tampinha com a tela também, que era para as abelhas, quando elas fossem se alimentar, elas não se afogassem. As abelhas iam lá, se alimentavam, e a gente, foram 12 caixinhas, foram 3 repetições dessa mesma, as 3 de tratamento e uma de controle. E o que a gente observou como resultado é que realmente o extrato de flor de pinhão ele tem um efeito tóxico sobre as abelhas. A gente viu que as abelhas que elas se alimentavam as abelhas do controle, que elas se alimentavam do cândida da água de um extrato que não continha a flor do pinhão, elas sobreviveram por um período de 19 dias. Então preste atenção. As abelhas elas vivem um período bem um pouco maior. A abelha, geralmente, a média de vida de abelhas é de 45 dias, chega até 150 em período de inverno. Mas, assim, a média é 45 dias. Como o ambiente era controlado, a gente mimetizava a natureza, a gente não dava as condições que a natureza dava, as abelhas que se alimentaram apenas do cândida e da água, elas sobreviveram por um período de 19 dias. As abelhas que se alimentaram, as que a gente chama as abelhas do tratamento, que se alimentaram com o macerado da flor do pinhão, nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1%, elas tiveram um período de vida bem mais curto. Então, enquanto as abelhas do grupo controle sobreviveram 19 dias, as abelhas que foram tratadas a 0,25%, elas sobreviveram 14, tiveram a mortalidade aos 14 dias. As que se alimentaram com a 0,5% do extrato, elas sobreviveram por 11 dias. E as que foram tratadas com 1%, elas tiveram uma mortalidade no 10º dia, já era uma média. Então, você vê, as que se alimentaram apenas, as do grupo controle, que não se alimentaram com macerado, elas tiveram 19 dias de sobrevida, não é isso? Viveram por 19 dias, que foi decrescendo à medida que aumentava-se a concentração do macerado das flores, do extrato. Isso denotou, pela nossa pesquisa, que realmente as flores elas têm uma certa toxicidade sobre as abelhas. Mas, assim, se elas forem alimentadas apenas por esse tipo de planta. Isso na natureza existem várias espécies e uma gama de diversidades para as abelhas se alimentarem, mas o nosso estudo ele foi conclusivo, não nessa questão. Ele viu que teve uma mortalidade ao período que você aumentava a concentração, a sobrevida das abelhas diminuiu. E concluiu que realmente a flor do pinhão ela apresenta um poder tóxico sobre as operárias dessas abelhas africanizadas, em condições de ambiente controlado. Por isso, eu não sei se travou. Eu não estou escutando. Travou? Não, está travando, mas voltou. Pode continuar, depois eu falo. Não, pode falar, se quiser falar. Não, eu ia só dizer, né, enfatizar aqui, por isso que é importante a conservação de todas essas espécies florísticas, né? Porque se algo nesse período de estação sem chuvas, né, se predomina mais na caatinga apenas as flores com esse poder tóxico, então isso pode impactar na vida dessas abelhas, né?
a isso, durabilidade do tempo de vida dessas abelhas. Então, isso. para ter um Isso. controle é importante. Uhum. A gente constatou, né? As abelhas que não tiveram tratamento com o macerado da flor sobreviveram até os 19 dias. E isso foi decrescendo, né? 15 dias, Uhum. 14 dias, 11 dias e 10 dias ao passo que se aumentava a concentração do extrato com a flor de pinhão. Então, assim, com relação a outras flores, temos também a flor do melão de São Caetano, que ela apresenta uma baixa toxicidade. Vou fazer só um comparativo aqui com Uhum. outras flores, né? Trouxe aqui alguns dados que a flor do melão de São Caetano ela apresenta uma baixa toxicidade quando ingeridas oralmente pelos insetos. O cravo do anum também é outra planta, ela apresentou os resultados semelhantes ao da flor do peão, do nosso trabalho, da nossa pesquisa. O cravo de anum também é uma planta aqui da nossa região e ele apresentou resultados semelhantes ao nosso em outros estudos. As folhas de pinhão roxo, que é uma prima, pode-se dizer assim, do nosso pinhão branco, ela também apresentou resultados semelhantes. E a flor do guarujá, também conhecida como boa noite, ela mostrou sinoco. Ela é uma flor que não apresentou toxicidade, não, para as abelhas. Então, basicamente foi isso, professora. O meu projeto, ele foi um projeto bem bacana, ele trouxe essa informação, que é uma informação bem relevante. A flor do peão, ela é distribuída aqui em nossa região, tem um impacto também nas abelhas, né, para os apicultores. E pode fazer alguma outra pergunta. Pronto. Basicamente foi isso, nosso trabalho. Bruno, e você, como produto, né? O mestrado ele gera um produto no final. A tua pesquisa gerou que Isso, produto? isso. Como o meu mestrado foi um mestrado profissional, não o acadêmico, a gente tem algumas alternativas lá. A gente pode fazer cartilha, tem várias opções que a gente pode concluir o nosso trabalho e fazer. No meu caso, o meu foi um artigo, que inclusive já está publicado na Bom, Editora Verde, é uma editora da casa, é isso. E no meu caso, realmente foi um artigo. Eu uhum. optei por fazer um artigo que já está publicado. O O Matheus, Grupo Verde. ótimo. Quem Pois não. tiver interesse, né? Os alunos pesquisadores que estão estudando essa área das abelhas podem consultar, né? O artigo publicado. É, Isso, pode consultar O sim. Matheus comentou assim, seria bom para futuros estudos envolver espécies de abelhas nativas. Verdade, Isso, Matheus. Matheus. Isso, Matheus. Isso. E Tem. também, né, ampliando essa questão da toxicidade das flores, tem também, eu já mostro a relevância também da toxicidade das plantas, né, para os bovinos, Isso. ovinos, Isso. né, não Por só quê? para abelhas, mas as plantas têm um efeito tóxico para outras espécies também, né, Isso. que é muito carente de estudos na Caatinga, né, essas Uma plantas. carência enorme. Então tá aí para Uhum, quem se interessar, temos um campo vasto, temos um uhum. programa bacana que vai trabalhar o nosso semiárido, vai trabalhar o nosso bioma caatinga. E faço aqui já o convite, vou aproveitar e já faço o convite para quem ainda estava meio em dúvida, vamos ingressar no programa, vamos pesquisar, é uma fonte excelente. A gente está numa região muito rica de diversidade de tudo. Como a professora falou, são tóxicas para as abelhas, então podem ser tóxicas para outros animais. E É estudos isso? já mostram que tem muitas plantas na Caatinga, só que carece de mais Isso, estudos, né, para descobrir isso, novas espécies também, que já vem ocasionando, afetando na reprodução, isso. A na exemplo do reprodução. NIM, né?
como a Jaime perguntou aí, o exato, ninho que está aqui exato. presente com tudo em nossa região. Pois Pois é, e é. as abelhas, professora, como eu falei, elas têm um impacto muito grande no comércio. Os apicultores da nossa Isso. região, eles trabalham, tiram sua fonte de renda, seu lucro, justamente do produto que essas abelhas fazem, né? Isso, então temos o mel, que ele varia de acordo com o que a planta é interessante. O mel, a cor do mel, ele varia de acordo com o que a planta se alimenta, o que a abelha se Exatamente. alimenta. Então uma pessoa diz, não, esse mel aqui é Uhum. branco, esse mel é amarelo, esse mel é não sei o quê. O mais E as... interessante é que isso é de acordo com o que a abelha se alimenta. Então, de acordo isso. com aquela planta que a abelha se alimenta, então ela tem os méis de diferentes cores. Não é porque o mel Uhum. amarelo ou o mel vermelho é melhor ou pior, não. Isso vai depender do que tipo de planta aquela abelha se alimentou. É muito interessante isso, esse É, dado, trazer esse dado uhum. para aqui. São vários fatores que Isso, isso. influenciam na qualidade, na textura do mel, né? Outro dado Oh, importante também, hum. professora, só licença, é que assim, no Brasil está muito pouco explorada a questão da apicultura também. Eu trago dados aqui dos Estados Unidos, eles estão investindo até bilhões em apiários, porque o que é que, como eu falei no início, a abelha, quando ela capta o pólen, ela capta para se alimentar, mas aquele percurso que ela faz de volta para o favo, para a colmeia, ela sai polinizando, o pólen sai caindo nas terras agricultáveis. E o que é que estão fazendo? Vou trazer um dado dos Estados Unidos que eu estava lendo. Eles estão investindo bilhões em apiários. Ou seja, os agricultores eles estão vendo que não basta só investir em máquinas pesadas que encarecem a produção, entendeu? Então eles atentaram para quê? Temos abelhas que podem fazer esse serviço de uma forma muito bem feita. Então estão investindo em apiários, em abelhas, para fazer a polinização de suas terras. Olha que coisa interessante, não é isso? Demais. E também, além disso, a importância de pequenos corredores de vegetação conservado próximo a áreas agricultáveis. Porque nessa Isso, área conservada, as abelhas estão ali e fazem o processo de polinização e aumenta a isso, produção dessa área agricultável. Isso é muito importante. As justamente. pessoas desmatam sem ter esse conhecimento, né? Não sabem Pois que é, estão perdendo esse isso, serviço, né, ecológico isso. dessa Nós como ser ecossistema. humanos somos muito imediatistas, né? Então a gente Isso. quer plantar, quer investir em máquinas pesadas para poder a gente já ter um retorno aqui daqui a 6 meses, daqui a 2, 3 meses, não é isso? Uhum. Mas esquece que as abelhas fazem esse serviço de polinização, de perpetuação de plantas, de espécies, a um preço muito menor do que a agricultura mecanizada, Exatamente. não é isso? Então, nos Estados Exatamente. Unidos, eles se atentaram para isso e já estão investindo muito pesado nessa questão dos Uhum. apiários para as abelhas. Bacana. Mais Ô, alguma? Bruno, deixa eu ver aqui. Só lembrando que nós temos 6 minutos, a live vai encerrar, tá bom? Que ela Tá bom. cai quando chega no período, na hora. Ah, eu vou ler alguns comentários, deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Matheus colocou, pois é, mesmo dispondo do potencial apícola, o Brasil ainda ainda é pouco o investimento. Concordo, Matheus. Concordo plenamente com você. Já Estamos aí o, muito aquém de países desenvolvidos. Muito aquém estamos. é verdade. Precisamos melhorar mais, ver questões, ver alternativas, ver opções mais menos dispendiosas e mais rentáveis, não é isso? E as abelhas, olha aí, faz um trabalho de agricultor que agricultor nenhum pode botar defeito. Verdade. Já a Ilma colocou assim: meu esposo é bombeiro e sempre faz captura de abelhas e solta na mata. Fico encantada com ele contando sobre a organização delas. Realmente, as abelhas têm uma organização, chega a ser linda, né? É Isso, muito gente. Outra coisa,
da gente ver abelha, vamos evitar matar, chama um bombeiro. As abelhas, elas são importantíssimas. Tem aquela máxima de que se acabarem as abelhas, a vida humana se acaba e é quase por aí. Porque, É verdade. como eu falei no início, elas são responsáveis por 80% da polinização de espécies que dão flores. Então, já pensou, 80% da nossa vegetação tem as abelhas como polinizadoras. Então, as abelhas produzem ali, polinizam, aquelas plantas vão dar frutos, os frutos são a base da nossa cadeia alimentar, não é isso? Então, os animais se alimentam daqueles frutos, nós nos alimentamos das carnes animais, então vai subindo o nível trófico de alimento. Exato. Então, vamos preservar as abelhas. Vai aqui essa advertência. O Matheus colocou o mel brasileiro é de alta qualidade, principalmente da região Nordeste. Aí tem parabéns, vários parabéns. E como faltamos 4 minutos para já ir para a fase final, Bruno, eu gostaria que você falasse a contribuição da tua pesquisa para a sociedade, para o programa, né, da iniciação das pesquisas, que possam futuras pesquisas, e já deixasse uma mensagem para os futuros mestrandos. Bem, eu acho que nesse período, nessa minha fala, já dei um toque aí para o pessoal que tem interesse, porque você também tem que ter um interesse. A gente tem que despertar o interesse nas pessoas. E essas lives aqui, professora, parabenizar mais uma vez por esse projeto seu. Tira o chapéu. É disso que a nossa sociedade está precisando. A gente está precisando entrar mais na ciência. A gente está precisando adquirir mais conhecimentos. Porque o conhecimento ele é quem engrandece o homem. Isso aí não tem quem tire. Como nossos avós diziam, conhecimento ninguém tira de você, estude porque o conhecimento é seu. E realmente, isso aí não tem quem tire. Essas lives aqui do seu projeto, tira o chapéu. É disso que a gente está precisando, é de divulgar trabalhos, que a gente, de qualquer forma, incentivar as pessoas. Eu espero que esse meu trabalho foi um trabalho direcionado para o bioma. De qualquer forma, a gente está contribuindo para os apicultores e para um comércio, enfim. Está faltando um interesse nosso, realmente, um investimento, como eu falei, do poder público. As universidades estão aí. Temos a Universidade da UFCG, a UFPB, que está distribuída. Antes era só Campinas, João Pessoa. Hoje já temos o quê? Campus quase que na Paraíba toda. Então, é uma ótima área. Espero que o pessoal comece a ver a importância de estudar a nossa vegetação. E a contribuição é essa mesmo. A gente tem que se interessar, estudar e dar a nossa contribuição para o mundo. Eu gosto muito de dar a minha contribuição. Eu espero que eu dê... que eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de estudar, gosto de aprender e eu espero contribuir sim. Ainda vou contribuir com o meu outro projeto que ficou lá, tá lá. Pois é, a gente vai cobrar para o doutorado. A Alfredina já fez o convite. Professora Alfredina, só entrar em contato. Mas é isso, professora. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que participou. Quero deixar o meu abraço bem fraternal, bem carinhoso. Minha família, meus filhos, meus amigos. Tem muitos amigos meus aqui participando. Muito obrigado a todos. Obrigada também. Vai encerrar, viu, Bruno? Muito obrigada. Boa noite a todos. Está em 8 segundos restantes. Um grande abraço, professora. Foi um prazer.